além do Rio de Janeiro, amava o Rio de Janeiro, odiava o Rio de Janeiro, e eu sei que a polícia do Rio tem os seus problemas, tem, é claro que tem, mas, em sua maioria, os nossos policiais são pessoas de bem, que saem de casa todo santo dia, efetivamente sem saber se vão voltar, e fazem isso para proteger pessoas que, muitas vezes, são ingratas, e que as criticam impiedosamente. Por isso, no programa de hoje, eu vou buscar fazer um pouco de contraste, como sempre acabo fazendo, à cobertura global. E nós vamos tratar de maneira um pouco aprofundada até o tema da segurança pública, utilizando como gancho essa operação policial ocorrida de ontem no Rio de Janeiro, que, sob todos os aspectos, é uma das mais bem-sucedidas da sua história. A operação pode até ter sido executada ontem, mas ela começa muito antes. As investigações que levaram a operação a ter esse sucesso duraram mais de um ano e serviram para identificar mais de 94 vagabundos do Comando Vermelho escondidos no Morro do Alemão e da Penha. Mas, segundo a Globo, era só gente bacana, né? Mas gente bacana, tipo homicida, traficante, ladrão, né? Para a Globo, talvez estudante, né? Vítimas da sociedade. As principais lideranças desses morros são o Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como o famoso Marcinho VP, e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Nos últimos anos, o Doca foi responsável pela expansão territorial do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que hoje, pasmem, domina mais de 40 bairros e favelas no Rio e na Baixada. O poder do Comando Vermelho hoje no Rio de Janeiro é tão grande, que ele responde por mais de 50% das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. Eu vou falar mais para frente, nós vamos conversar mais para frente sobre esse negócio de domínio territorial. Mas é importante começar contextualizando tudo isso, porque muitas vezes quem não é do Rio não tem noção real da magnitude do que a gente está discutindo aqui e do que significou essa operação. É nesse ambiente que ocorre a Operação Contenção, cujo objetivo foi justamente combater a expansão territorial do Comando Vermelho e prender as suas lideranças. Veja que loucura, né? Prender a liderança. Nessa operação da Polícia Militar e da Polícia Civil, foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão. Mandado, não foi, trocou tiro, não. Mandados, mais de 100 mandados de prisão contra integrantes de facções, guardem esse termo, porque é o termo que nós vamos utilizar, narcoterroristas. E além das dezenas dos vagabundos eliminados, mais de 81 criminosos foram presos e mais de 100 civis foram apreendidos, pelo menos esse era o número que nós tínhamos antes de iniciar o programa. E para iniciar a linha, isso é um preâmbulo, porque para iniciar a linha de comentário que eu quero seguir, eu quero primeiro passar um vídeo do governador Cláudio Castro falando sobre a operação. Bota o vídeo, por favor, Brunão. De hoje tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa, é um estado de defesa. O que a Cláudia quis falar, e aí eu concordo com a fala dela, é que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração
muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população. Vamos dialogar, vamos dialogar. Nós já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Espero que sirva de exemplo que a gente precisa dessa integração. E eu já fiz aqui inúmeras vezes críticas ao governador do Rio, no Cláudio Castro, mas hoje temos que ser justos. A postura dele, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro estão de parabéns. O componente essencial dessa discussão, desse vídeo que o Cláudio Castro cita, é: o Rio de Janeiro está sozinho. Aliás, seja feito, não é só o Rio que está sozinho. A situação da violência está se espalhando no Brasil inteiro. No Nordeste é uma desgraça. E os estados estão abandonados. E eu vou explicar por quê. Porque o problema não é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não prende, a Polícia Civil não investiga, até não investiga como deveria, mas esse não é o problema. O problema é que o governo do Estado, vamos ser sinceros aqui, vamos mandar a real, o governo do Estado não tem coragem de fazer operação policial nas favelas. Por quê? Porque não tem respaldo jurídico muitas vezes. Não tem respaldo da mídia. Vamos ser real, vamos ser sinceros. Tem gente boa na área de segurança pública, gente que quer verdadeiramente combater o crime organizado. Então você tem investigações, tem prisões. Quando é necessário, a polícia mata o vagabundo. Mas você não tem segurança jurídica nenhuma. Um segundo. Um esporro, criança sem aula é esporro no estúdio. Onde é que eu estava? Vamos lá. O governo do Rio de Janeiro e eu volto a dizer, de vários outros entes federativos, eles não têm apoio para combater o crime organizado. E eu vou ser bem sincero, de novo, não é só que eles não têm apoio do Estado. Eles não têm apoio do Estado, eles não têm apoio da imprensa, da mídia, não têm apoio de boa parte dos setores organizados da sociedade civil, aqueles mesmos que recebem dinheiro de George Soros e companhia. E o pior, esses entes, o Estado, a mídia e as ONGs, trabalham ativamente contra o combate ao crime organizado. Contra! Por que será, meu Deus? Por que será, meu Deus? Vocês me respondam no chat. Eu quero ouvir os palpites de vocês. De por que a Globo, por que as ONGs financiadas internacionalmente e por que o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vou chegar nele aqui agora, trabalham ativamente para defender os interesses do crime organizado. Digam vocês para mim, porque eu vou especular aqui nesse programa. E coloca aqui no chat, aqui na tela, Bruno, quando as pessoas falarem. Porque eu não tenho como deixar de falar do papel do Supremo Tribunal Federal nessa história. As pessoas têm medo, a imprensa não pode falar, isso pode ser considerado desinformação, como é que é o termo que eles... desordem informacional. Mas quando eu estou dizendo o Estado, aqui, eu estou querendo dizer o regime. Porque há um conluio claro e evidente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário no auxílio ao narcotráfico no Brasil. Ou melhor, ao narcoterrorismo no Brasil. E no Legislativo também, porque hoje nós temos parlamentares eleitos com dinheiro do tráfico. Vou deixar essa história para outro momento. Porque a gente está tratando de uma aliança entre a burocracia
e a classe política com o crime organizado que faz o Brasil de refém e faz as pessoas, faz todo mundo de refém. O Rio de Janeiro parou ontem, a cidade, que me desculpem, mais espetacular do Brasil, me desculpem de todos os outros lugares, é a cidade mais importante do Brasil para o mundo, de refém. Mas isso foi o dia de ontem. Quando você se espalhar pelo Brasil, e nós vamos nos aprofundar disso, quem é mais fudido, quem está nas comunidades, essas pessoas vivem essa situação de ontem na prática todos os dias. Então vejam a seriedade do que a gente está falando. Ora, todo mundo fala da ADPF 635, que é conhecida como a ADPF das favelas. Organizar essa discussão um pouco. Porque em 2020, o que estava tendo em 2020? O negócio da pandemia que foi desculpa para todos os sonhos molhados de qualquer tirano fazer o que quisesse. Desculpa para tudo. Pandemia era desculpa para tudo. Em 2020, o Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, através de uma canetada, Edson Fachin, aquele Edson Fachin que construiu a sua carreira militando para causas e organizações de esquerda. Não estou dizendo nada, façam vocês tirem vocês as suas conclusões. Vocês são adultos. Edson Fachin dá uma canetada e, em uma decisão liminar, ele proíbe a realização de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. Porque Deus me livre, né? Pô, os traficantes ali pegarem uma gripe ali, né? Pô, imagina, um Covid, pô, imagina. Coisa horrorosa, né? Todo mundo sabe que você não pode trocar tiro durante uma pandemia. Os únicos casos em que as polícias poderiam realizar operações eram hipóteses absolutamente excepcionais. O termo que o Fachin não se deu o trabalho de explicar na época o que significaria. E mesmo que a hipótese excepcional acontecesse, seria necessário encaminhar ao Ministério Público um documento por escrito com as justificativas para a operação policial. Eu não estou zoando, é verdade. E aí mesmo que a operação policial, por algum milagre, digamos que conseguisse ser executada, tinha uma porrada de restrições. A proibição do uso de helicóptero durante a operação, porque helicóptero pode pegar Covid. Helicóptero só em caso de extrema necessidade, comprovada por relatório posterior à realização da operação. Então eu tenho que me perguntar, vocês devem se perguntar, a quem essa decisão interessou? A quem interessou que um ministro do Supremo Tribunal Federal, com histórico de militância para organizações e causas de esquerda, com uma canetada, durante a pandemia, por causa da pandemia, proibisse a polícia de combater o crime nas favelas do Rio? Respondam de novo no chat. A quem isso interessa? A sociedade? Interessa a você de casa? A quem isso interessa? A quem interessa inviabilizar a operação policial e ameaçar a agente de segurança pública com processo administrativo e criminal caso queiram combater o narcoterrorismo? A quem interessa que helicóptero seja utilizado pela polícia enquanto os traficantes usam .50, drone com explosivo? Vejam a quantidade de pedidos no Supremo Tribunal para soltar traficantes. Reportagens como essa que nós temos aos montes, né? Traficante André do Rap é solto após habeas corpus concedidos pelo STF. Segunda turma concede habeas corpus para condenados ao tráfico de drogas. STF manda soltar 15 membros de quadrilha de tráfico de drogas que atuam em Campinas. Excesso de prazo faz STF soltar suposto dono de 882 quilos de cocaína e 9 fuzis. STF, apreensão de 188 gramas de cocaína não justifica a prisão de quilogramas de cocaína, não gramas. Apreensão de 188 quilogramas
de cocaína não justifica a prisão de mula. Eu não sei quanto tempo vocês têm. Eu posso passar o programa inteiro falando isso. O senador Jorge Seife elaborou um dossiê nesse mês que aponta que o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é o Superior Tribunal de Justiça, concedeu 9.166 habeas corpus a traficantes em 2024. Metade de todas as concessões do tribunal no ano inteiro. No Supremo Tribunal Federal, foram 577. E acreditem, qual foi o crime mais beneficiado por habeas corpus de soltura no Supremo Tribunal Federal? Acreditem. Tráfico de drogas. E eu sou obrigado a escrever assim na minha testa, retardado, e achar que tudo isso é uma coincidência. Vejam, eu sou um enorme defensor do devido processo legal. Prisão ilegal tem que ser revogada, não importa quem que seja a pessoa presa. Mas o problema é que no Supremo Tribunal Federal é só traficante. É só traficante. Não, tem um pouquinho de corrupto também. Mas traficante é a maravilha, é uma farra. Vejam um contraste entre como o Supremo Tribunal Federal é garantista com narcoterrorista, agora é punitivista com mãe de família, com batom na mão. O narcoterrorista é vítima e a mãe de família é terrorista. Porra, não pode dar certo um país desse. Não pode dar certo, a sociedade não pode tolerar um troço desse, cara. Não é possível um país dar certo quando você tem um Supremo Tribunal Federal que é tchutchuca de traficante e tigrão com quem picha estátua de batom ou destrói cadeira em prédio público puto com o trabalho do próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que é possível um país que trata a Débora pior do que trata narcoterrorista? Que coloca negro, que vocês gostam tanto de separar as pessoas em raça, coloca negro no micro-ondas. Explode bomba com drone, toca terror no Rio de Janeiro, fecha a cidade mais importante internacionalmente do Brasil. As pessoas estão botar a mão na consciência em relação a essas coisas, em vez de ficar se lambendo o saco do Supremo Tribunal Federal o dia inteiro na porra da Globo News. O dia inteiro. Senhor Otávio Guedes, senhor André Sadi, Natuzanelli, vocês todos, pessoas que muitas vezes eu me dou muito bem, é o dia inteiro lambendo o saco desses caras que perseguem quem discorda de vocês politicamente, mas são tchutchucas e permitiram que a situação chegasse a esse ponto. Permitiram, eu diria, dolosamente. Esse é o grau de indignação que deve haver. Esse é o grau de indignação que deve haver. Vejam o que aconteceu ontem nessa questão da DPF. O relator da DPF era o Fachin, que agora é presidente do Supremo. Como ele assumiu a presidência, a partir de um critério de antiguidade, ele passou a relatoria para o Barroso. O Barroso, por sua vez, foi aposentado e, seguindo a lógica estabelecida pelo critério de antiguidade, deveria assumir a Carmen Lúcia. Mas, no meio do caminho, havia o imperador. Aparentemente, com o desprezo do Supremo pelas próprias regras, é completo, porque quem assume a ADPF das favelas, adivinhem quem é. Adivinhem quem aparece para ser o cara que agora vai tratar da ADPF das favelas. É claro. Não poderia ser outro. E eu vou dizer aqui, vou fazer um parêntese aqui. Eu acho que
as alegações de que o Alexandre de Moraes tem ligação com o tráfico, elas são frágeis. Apesar dele mandar retirar a reportagem do ar, que eu acho esquisito sobre isso, eu não acho que o fato do cara ter sido advogado de uma empresa que lavava dinheiro supostamente para o PCC, o cara é advogado criminalista, menos o doutor Chiquini, advogado criminalista de um modo geral, tem criminosos como clientes. E pessoas inocentes também. Menos o doutor Chilique. Mas eu não acho que seja evidência conclusiva. Eu nunca cheguei aqui numa reunião nos Estados Unidos e disse, não, Alexandre de Moraes tem ligações com o PCC e com o narcotráfico. Eu não estou dizendo também que não tem. Eu só estou dizendo que o meu critério, eu sempre digo isso, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Mas o fato é que eu achei esquisita a forma como ele assumiu essa DPF, e ele já começou cobrando uma manifestação da PGR sobre a Operação no Rio em 24 horas. Eu acho engraçado como essas coisas caem na mão do imperador do Brasil. Eu acho. Acho curioso. Aí você tem o caso dos oportunistas. Você tem os oportunistas. Um parêntese para falar de oportunista aqui, que vocês sabem que eu conheço bem, que é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Porque vamos fazer justiça seja feita. Foi aniversário do Lula e Eduardo Paes, o prefeito do Rio, que está agora muito indignado com a situação da criminalidade, resolve fazer esse postzinho aqui. Dia de celebrar 80 anos do presidente que ama o Brasil e tem um carinho especial pelo Rio. Nossa parceria vem de muito tempo. O Lula sempre está presente nos momentos em que nossa cidade precisa. Sobretudo quando se trata de melhorar a vida de quem mais necessita. Vida longa ao presidente Lula. Muita saúde, que Deus o proteja, babá. E eu já vou falar sobre Lula. Mas, vejam só, segundo o Eduardo Paes, o Lula está sempre presente nos momentos em que nossa cidade precisa. E aí eu pergunto a você, presente como? O Lula é maravilhoso no Rio por quê? Porque dá dinheiro para o Eduardo Paes inaugurar parquinho na Zona Oeste para nego andar de skate? É por isso que ele é maravilhoso para o Rio? Ponham a mão na consciência na situação que nós estamos. Porque qual é a situação distópica do Eduardo Paes, que será provavelmente o próximo governador do Rio de Janeiro? Qual é a solução distópica do Eduardo Paes para resolver o problema da segurança? Vejam, é o modelo chinês. É o modelo chinês. Por que eu digo modelo chinês? O modelo chinês é o que controla o que você está fazendo o tempo inteiro. Câmera monitorando todo canto com inteligência artificial, enviando alerta para centro de controle. Tem um vídeo sobre isso, eu juro para você, eu vejo um troço desse, eu tenho calafrios. Bota aí o vídeo, Bruno. Passa a ter o mais completo parque de câmeras super inteligentes do país. Vejam essa distopia. Uma mesma tela onde o operador consegue olhar apenas 3 eventos de forma simultânea, a super câmera inteligente ela consegue olhar tudo que está acontecendo ao redor. A gente está trabalhando todos os dias aqui para criar leituras inteligentes da imagem, ou seja, empregar a inteligência artificial na leitura dessas imagens das supercâmeras. Em toda a cidade, então essas câmeras vão estar presentes em todas as regiões do Rio de Janeiro. E além do incremento dessas supercâmeras, a gente também está instalando pórticos e semipórticos que vão estar presentes em todas as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, a gente vai garantir uma espécie de muralha digital. Dificilmente você estará em alguma via de importância da cidade do Rio de Janeiro em que você não esteja sendo observado, acompanhado. A prefeitura... O cara está falando isso como um benefício. Dificilmente você está em algum lugar do Rio de Janeiro onde você não esteja acompanhado e observado. Esse é um benefício. Sabe? Só que a gente, eu não sei se eu vou conseguir botar aqui certinho no mapa. Não, eu queria botar um mapa. Eu não vou conseguir acertar aqui o tempo, Bruno. Deixa. Aqui, esse mapa. Vocês sabem onde não vai ter câmera? Nas favelas. Justamente onde os traficantes estão escondidos.
E esse é um momento, quase que um break aqui, para a gente fazer uma reflexão, que é o que eu sempre falo entre o trade-off entre segurança e liberdade. Via de regra, mais liberdade igual a menos segurança. Como sempre, o corolário é verdadeiro. Mais segurança exige menos liberdade. Eu me pergunto, a solução para isso é a gente ser monitorado 24 horas por dia por câmeras inteligentes que mandam as suas informações para um burocrata atrás de uma tela? Ou para um computador? Talvez com conexões, inclusive, aposto que esses equipamentos são todos chineses. Aposto que os equipamentos são todos chineses. A resposta pode ser sim ou não para a pergunta que eu fiz, se é isso que você quer. Mas, para mim, é distópico. Vocês imaginem um Alexandre de Moraes com um sistema desses na mão. Quanta gente, por exemplo, que conseguiu fugir de cena no 8 de janeiro não teria sido presa. Eu não quero um Estado com esse tipo de poder. Essa é uma reflexão. Quando eu falo dessas ligações tecnológicas, eu digo, essas câmeras vêm dos chineses. Eu digo isso com tranquilidade porque o Eduardo Paes, quando deixou de ser prefeito, foi ser consultor, vice-presidente para a América Latina da BYD, a empresa chinesa. BYD é aquela empresa que fabrica carros. O presidente é o Wang Shunfu, que é membro do Partido Comunista Chinês da China. Membro do Partido Comunista Chinês da China. Não é à toa que a sua empresa, essa que contratou o Eduardo Paes, recebe infinitos subsídios do governo chinês. Então, vejam a união nefasta em que nós vivemos na esquerda global, que vai de narcoterrorista da América Latina até os interesses chineses do outro lado do mundo. É uma coisa de maluco. Mas nem era esse o meu ponto. O meu ponto aqui era sobre a aliança com o Lula. Com o Lula. A aliança do futuro governador do Rio de Janeiro, possivelmente com o apoio do próprio PL, do partido do Bolsonaro, com o Lula. Porque a gente já falou do judiciário, falamos agora sobre o Executivo Municipal do Rio, agora vamos falar sobre o poder do Executivo Federal. Porque esse amigo do Rio, presente 24 horas, poxa, deu dinheiro para o Eduardo abrir um parquinho novo na zona oeste do Rio, na zona norte, poxa, que coisa maravilhosa. As pessoas estão andando de skate. Mas qual é a postura deste cara em relação aos traficantes de drogas que fecham e aterrorizam o Rio de Janeiro? Como este cara trata traficantes no Rio de Janeiro? Ora, vamos ouvir ele próprio. Veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Não, o mundo não pode ter bem contra o mal. O mal tem que estar livre para ele fazer o que ele quiser. Pô. O bem não pode se atrever a se levantar contra o mal. Né? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja... Para o Lula, o traficante não é agressor, mas é uma vítima dos usuários. Essa frase, circulada intensamente na internet, foi de fato dita alguns dias antes dessa operação no Rio de Janeiro. Ocasião na qual o governador Cláudio Castro revelou que o governo Lula negou 3 pedidos feitos pelo governo do Estado para o envio de blindados que pudessem apoiar as operações policiais. Então, em uma semana, o Lula diz que o traficante é uma vítima. E alguns dias depois, nós descobrimos que esse mesmo Lula nega 3 pedidos de ajuda ao Estado do Rio de Janeiro para combater os traficantes. Claro, afinal, eles são vítimas. É impossível, a essa altura do campeonato, que o Lula não entenda que as organizações narcoterroristas, e eu acho que a gente vai entrar sobre isso, entrar nisso, se o João tiver... aliás, vamos entrar.
As organizações narcoterroristas não apenas traficam drogas mais. Hoje elas dominam territórios e extorquem a população. Essas pequenas vítimas, hoje milícia, tráfico, é tudo mais ou menos a mesma coisa. O tráfico, a milícia faz tráfico, o tráfico age como milícia, extorquem a população em todo o Brasil. E qual teria sido a razão para o Lula não atender esses pedidos? Qual teria sido a razão para o Lula se negar a combater o narcoterrorismo? Ora, eu não tenho a resposta para isso. Talvez vocês no chat tenham. Eu vou me limitar a lembrar de alguns casos. Em junho desse ano, por exemplo, o Lula e a Janja estiveram na favela do Moinho, na região central de São Paulo. O detalhe, até aí tudo bem, mas qual é o detalhe? A visita foi viabilizada após reuniões de integrantes do governo Lula com a Associação da Comunidade do Moinho, que é uma ONG ligada, por sua vez, a quem? Ao primeiro comando da capital. A sede dessa ONG foi utilizada para guardar drogas para o PCC e a presidente da ONG é irmã do antigo líder do tráfico da favela. Irmã! Não, mas é tudo coincidência. Vocês lembram, por exemplo, exemplos aleatórios. Em março de 2023, o atual ministro do STF, lembra, falamos de STF agora há pouco, o atual ministro do STF, que na época era ministro da Justiça e Segurança Pública, sobe o Morro da Maré, no Rio de Janeiro, o morro não, o Complexo da Maré ali, né? A região da Maré, para participar de um evento de uma outra ONG, sem nenhum problema e sem precisar de escolta policial. Ora, a Maré é dominada pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando, que são as duas principais facções do Rio de Janeiro, e aí receberam um ministro nessa tranquilidade. Falamos sobre isso, mas não podia nem questionar isso na televisão. O coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, ex-comandante de operações do Complexo da Maré, ao ser entrevistado pela Gazeta do Povo, falou o seguinte a respeito desse episódio: não tem nenhum cidadão do mundo que entre na Maré com 2 carros grandes, com isso filme, sem a anuência e a concordância do narcotráfico. Tanto que para a PM ou qualquer outra força policial entrar só com blindados, com uma operação grande, com helicóptero, é só com blindados, com uma operação grande ou com helicóptero. E mesmo assim a resistência será de grandes proporções. Nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico, seja juiz, promotor, desembargador, ministro ou presidente. E não foi a primeira vez. Eu me lembro no ar, na Jovem Pan, tendo essa discussão com o energúmeno, quando em outubro de 2022, em pleno segundo turno da campanha presidencial, o Lula, junto com o senhor Eduardo Paes, subiu o Morro do Alemão, que, como já vimos, é controlado pelo Comando Vermelho. Não precisou de escolta policial militar, não precisou de nada do tipo. Um dos lugares mais perigosos do planeta. É muita coincidência. Eu posso ficar aqui... Lembram do caso da dama do tráfico, a Luciana Barbosa Farias, né, cujo marido é um dos líderes do Comando Vermelho no estado do Amazonas? Ela e o marido foram condenados em 2022, antes da visita. Estou falando da visita em Brasília do governo Lula a essa senhora. Foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico, organização criminosa. Recebidos sem problema. Esse é o mesmo governo que nomeou como ministra do Turismo a deputada federal Daniela do Vaguinho, esposa do ex-prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que fez campanha política em apoio ao Juraci Alves Prudêncio, o Jura, o líder do bonde do Jura, que é a maior milícia de Belford Roxo. Mas é tudo, eu estou citando aqui todas as coincidências. Eu vou dizer para vocês, eu digo isso que é o título do programa de hoje.
sem medo de ser feliz. Por conta de todas essas coincidências, eu vou dizer sem medo de ser feliz. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do tráfico. É o presidente que chama traficante de vítima e que nega apoio das forças de segurança pública para combater o narcoterrorismo. E não sou só eu que digo que o Lula é o presidente do tráfico, não. Eu tenho memória. Lembra dessa reportagem de 2022 sobre o que disse o Marcola, o mais famoso líder do primeiro comando da capital? Coloca aí o vídeo do Marcola. Uma informação importante desse sábado, veja só. Segundo o antagonista, Marcola declarou voto no candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal captou uma conversa entre Marcola e seu comparsa Cláudio Barbará da Silva. Na troca de mensagens, o líder do PCC afirma que, abre aspas, é melhor o Lula no poder, mesmo ele sendo um pilantra e um zero à esquerda, que o Bolsonaro, fecha aspas. Ao tratar das eleições com a advogada Vanessa Jennifer, Barbará diz que leu um livro sobre o período em que Lula esteve preso e que espera que, se eleito, ele faça um bom trabalho, abre aspas. Ele é bom, acredito que ele fica 4 anos, pela idade dele, para limpar, fazer um trabalho excepcional, fecha aspas. Em uma outra conversa, Marcola e Esdras Augusto ainda destacaram que, se comparar Lula e Bolsonaro, na situação deles, o petista é melhor. Então, essa é a verdade. Eu não podia falar sobre isso. Esse assunto foi removido na época. O TSE não queria que a gente falasse sobre isso. Mas tá aí a vida como ela é. Reportagem removida. Vocês vão remover a PQP. Tá aí a vida como ela é. A verdade sempre aparece. Então, assim, quando você leva todos esses pontos em consideração, você vê que o problema do Rio de Janeiro é muito maior e mais profundo do que parece. Essa faceta que nós vimos ontem na operação policial é só a ponta do iceberg. Nós estamos vendo uma coisa muito mais séria. Quando a gente fala de esse termo narcoterrorismo, é utilizado porque existe uma diferença entre o simples, o mais nocivo que seja o tráfico de drogas, para isso que a gente viu ontem no Rio de Janeiro. Que eu não sei porque as imagens não estão nem passando por aqui enquanto eu estou falando. Isso que a gente está vendo de drone explodindo, de centenas de... Isso aqui, esse tipo de coisa, isso aqui não é simples tráfico de drogas. Não é. Põe a mão na consciência do que está acontecendo no Brasil. Quando você fecha uma cidade, quando você impede as pessoas de trabalharem, como aconteceu inúmeras vezes, quando você ocupa um território e extorque a população, que ou paga ou é destruída, você saiu do caminho do simples narcotráfico para o narcoterrorismo. Vejam, há alguns meses, a Globo noticiou o caso, acho que no RJTV, de um condomínio no Rio que havia aprovado um pagamento mensal de R$ 1.800 a traficantes. O Rodrigo Pimentel cita hotéis que na Barra da Tijuca que estão sendo extorquidos por milicianos, pedindo R$ 4.000 por mês para permitir que o hotel continue funcionando. Vocês estão entendendo? Todo mundo vítima desses caras. Isso não é narcotráfico comum. Ora, pode sair do Rio. Nesse mês no Ceará, nós tivemos uma mulher executada por uma organização narcoterrorista porque se recusou a cumprir a ordem de envenenar policiais. Em Rondônia, nós tivemos os donos de provedores de internet sendo extorquidos e tendo as suas lojas incendiadas por essas organizações. Ora, não tenham dúvida, o Estado brasileiro foi tomado pelo narcoterrorismo. E há de quem combata isso. Quem combate isso é punido severamente pelo aparato estatal que existe para preservar o narcoterrorismo.
Ah, não, a Venezuela, a Colômbia. Meu amigo, segundo o último censo do IBGE, entre 25% e 30% de todos os brasileiros vivem debaixo de territórios dominados pelo crime organizado. Nós estamos falando aqui de 50, 60 milhões de pessoas. Quem manda nesses lugares não é o Estado, é o narcoterrorismo. São pessoas que vivem debaixo de toque de recolher, de pagamento de arrego para proteção, de obrigatoriedade de contratar serviço de gato dos narcoterroristas, que não podem escolher quais serviços que eles querem adquirir. São pessoas que não elegem quem comanda. Isso é democracia. Democracia para esses caras é isso. E o antidemocrático é o cara que vai e protesta contra isso. Enquanto isso, as pessoas não podem comprar o gás em qualquer lugar, não podem comprar comida em qualquer lugar, não pode comprar bebida em qualquer lugar, não pode comprar gasolina em qualquer lugar. Tem que comprar onde o narcoterrorismo autoriza. Vejam a dimensão do que a gente está falando. Se você pegasse aí esses 50, 60 milhões que vivem em territórios dominados pelo crime organizado e formasse um país, seria uma população maior do que a da Colômbia, maior do que a Coreia do Sul, maior do que a Espanha, maior do que a Venezuela. Ah, e se a gente virar uma Venezuela? Não pode comparar o Brasil com uma Venezuela. A Venezuela, poxa, meu amigo, a gente tem mais do que a Venezuela hoje já sob domínio do narcoterrorismo. A situação no Brasil é, portanto, hoje pior numericamente do que a da Venezuela, do que a da Colômbia. E é por isso que você não pode protestar. Eu já falei, esse esquema de Estado autoritário concentrado na mão destes mesmos caras, eu citei aqui só 3 hoje. Alexandre de Moraes, Fachin e Flávio Dino. Só citei 3 aqui. Mas o Estado autoritário destes caras é para que ai de você que proteste contra isso. Porque se você protestar contra isso, você é antidemocrático, você está atacando as instituições. E aí o governo Lula vem me falar, nós temos um país dentro do Brasil maior do que a Colômbia, dominado pelo narcoterrorismo. E o Lula vem e fala assim, não, porque a soberania nacional tem que ser preservada. E aí vão aquelas zebras todas na Globo News e falam, e nós que somos gado. A gente é o gado. Até quando a gente vai ignorar que nós temos um governo que está em simbiose com o crime organizado? Na região, isso é um problema da região, você pega o caso, a gente está falando sobre isso várias vezes aqui no programa, você pega o caso da Colômbia, cujo presidente Gustavo Petro foi integrante do movimento 19 de abril, uma organização criminosa colombiana. Não coincidentemente, durante o governo Petro, amicíssimo do Lula, o narcoterrorismo voltou a tomar conta das grandes partes da Colômbia. E segundo o relatório do Escritório de Drogas das Nações Unidas e do crime, a produção de cocaína na Colômbia cresceu 53% só em 2023. Esses são os amigos do Lula, esses são os fundadores do Foro de São Paulo com ele. Com o FARC, com esses caras na Venezuela, a mesma coisa. O presidente da Venezuela é hoje, o presidente da Venezuela, é basicamente o líder de uma organização narcoterrorista chamada Cartel de los Soles, que atua no tráfico de drogas e conlui com organizações como o Cartel Mexicano de Sinaloa e o Trem da Aragua, também da Venezuela. Aliás, segundo admitiu o próprio ministro da Justiça do Lula, o Ricardo Lewandowski, o Trem de Aragua já está presente nos presídios brasileiros. Vocês estão entendendo as ligações? Trem de Aragua, ligado ao Cartel de los Soles, que é liderado pelo Maduro, que é amigo e recebido pelo Lula com honras de chefe de Estado, uma das primeiras visitas que ele teve, que dizendo que a Venezuela tinha excesso de democracia. E tanto o Cartel de los Soles quanto o Trem de Aragua têm as ligações com a FARC, defendidas pelo Gustavo Petro, que também é outro amigo do Lula.
Vai falar que tudo isso que eu estou trazendo aqui é coincidência. E é por isso que eu digo que eu tenho curiosidade sobre essa suposta delação do Hugo Carvajal, o ex-general venezuelano, que cita um conluio entre essas exatas mesmas figuras, Maduro, Lula e Petro, e fala sobre pagamentos ilegais originados da Venezuela, cujos beneficiários foram partido e políticos de esquerda em diversos países na América Latina, inclusive o Brasil. E vejam como são inúmeras as evidências de conluio entre o poder público, a burocracia estatal e o narcoterrorismo no Brasil e na região. Mas é impressionante porque eu estou falando essas coisas todas aqui e você imagina que não houvesse nada de mais importante se existe uma força policial federal. Não haveria nada mais importante. Essa Força Policial Federal deveria estar destinando 90% dos seus recursos para investigar essas ligações. Porque, ora, não há nada mais importante do que nós descobrirmos se o Brasil vive um conluio estatal com organizações narcoterroristas. Mas não há uma puta de uma investigação disso na Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal está ocupada demais cumprindo ordens ilegais, prendendo mãe de família pelo crime hediondo de pichar estátua. Estátua, aliás, no mesmo Supremo Federal que solta os traficantes por erros processuais que só não existem no caso do 8 de janeiro. No caso do 8 de janeiro, o processo, devido ao processo legal, foi uma maravilha. Até citação por YouTube teve. Até criação ou utilização, seja como vocês preferirem, de dados falsos de viagem internacional pelo Felipe Martins aconteceu, mas isso ninguém não tem. A investigação é para ver se o Felipe Martins não fraudou ao que levou à própria prisão. Essa é a Polícia Federal. Cara, a gente tem que levantar essas perguntas, cara. Se a gente não fizer isso aqui e começar a levantar essa discussão na sociedade, ninguém vai fazer, cara. Coitada, a gente está com a Câmara, coitados dos parlamentares, né? A gente está agora com a Câmara dos Deputados, por exemplo, discutindo o PL que equipara as facções criminosas a organizações terroristas. Graças a Deus, porque de fato elas são. Parece até que o relator vai ser o deputado Derrite, né? Vai se licenciar, secretário de Segurança Pública em São Paulo, faz um bom trabalho, vai se licenciar para pegar essa relatoria. Que bom. Chega de passividade. Nós precisamos combater o narcoterrorismo em todas as frentes possíveis. Esses caras não podem continuar mandando no Brasil e em 60 milhões de pessoas no Brasil. E nós precisamos descobrir quem dá sustentação ao regime. Por que o Supremo Tribunal Federal age sempre em favor do interesse desses caras? Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema que as nossas forças policiais, inclusive as federais, deveriam estar combatendo. Ora, eu digo a vocês, sem Lula, sem o STF, sem a esquerda, sem a Globo News, sem as ONGs internacionais recebendo dinheiro de Jorge Soros e companhia, sem o STF militante, sem essas pessoas, as ações policiais no Rio de Janeiro não teriam sido proibidas e o crime organizado não teria se consolidado com tanta força como ficou. Vejam, o Rio, você pode falar o que quiser, aliás, graças ao trabalho do general Braga Neto, que tem essas coincidências também, né? Silvinei, recordista em apreensão de drogas, brutalmente perseguido. Anderson Torres combateu o tráfico de drogas, brutalmente perseguido. General Braga Neto, comandou a intervenção no Rio de Janeiro, que só desandou depois por causa dessas ações da ADPF que eu citei aqui, apodrecendo na prisão, brutalmente perseguido. Pensem nisso, cara. Pensem nisso.
Silvinei foi o cara que transformou a PRF numa polícia que efetivamente fazia o trabalho que a PF deveria estar fazendo. Aí vai o Braga Neto, o general Braga Neto, um cara com uma carreira militar exemplar, comanda a intervenção federal no Rio de Janeiro. Todos os indicadores de criminalidade melhoram. As pessoas falam, pô, não, tá mais, melhorou muito, ficou bem mais tranquilo. O tráfico começa a ficar disparatinado. O que acontece em seguida? Milagrosamente, o Supremo Tribunal Federal dá uma liminar que permite ao tráfico, sei lá, 5 anos de reorganização sem problema algum. E quando o Fachin sai da posição, subitamente é colocado o Alexandre de Moraes para tocar o caso. Porra, é coincidência? Escreve aqui na minha testa. Retardado. Tudo com muita palma da Globo News. Eu hoje vi os cortes da Globo News, eu tive vontade de vomitar. Porque são todos uns frouxos. Os caras que se virem uma arma se borram. Só de olhar uma arma, todo mundo ali se borra nas calças. Nunca deram um tiro na vida. Criticando as forças policiais que estavam garantindo a segurança deles próprios, que a Globo é majoritariamente no Rio de Janeiro. Porra, isso não tem como não ficar enojado, cara. Não tem como ficar enojado. Então, assim, eu confesso a vocês, já falei isso aqui, já admiti a minha ignorância, tem gente que sabe tudo. Eu não sei tudo. Uma coisa que eu ainda não compreendi foi a extensão das redes de tráfico latino-americanas e suas conexões com os partidos de esquerda em todos os devidos países. É uma coisa que ainda não consegui entender. A magnitude. Eu vejo que tem a ligação, eu vejo que agem, eu vejo essas coincidências todas que nós listamos no programa de hoje, mas não consigo enxergar exatamente como é feita essa articulação. Mas em algum momento alguém precisa entender isso. Cacete, já falei 1 hora sobre esse assunto. Tá bom. Eu quero falar sobre... eu quero falar, antes de eu ter um AVC aqui no ar, eu quero falar sobre Estados Unidos, mas antes eu quero convidar você a apoiar o jornalismo que não chupa o saco de bandido. Você ligou a televisão hoje, estava lá 90% da mídia brasileira criticando as forças policiais, defendendo os bandidos. Criticando os patriotas, defendendo os bandidos do Supremo Tribunal Federal. Aqui é um dos poucos respiros que você tem, graças a Deus, aliás, quase 50 mil pessoas assistindo, na outra direção. Eu peço a você, considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Eu não recebo apoio do tráfico de drogas, eu não recebo apoio daqueles que apoiam o tráfico de drogas, e, portanto, eu não apoio o tráfico de drogas. Eu não apoio os narcoterroristas. Eu apoio, e você sempre vai ter de mim a discussão honesta que a gente está tendo aqui no ar. Se eu te represento, ora, considere a possibilidade de me apoiar, porque não vai ser o governo Lula. Você pode fazer isso entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, com a quantia de pouco mais de $5 por mês, usando o cupom da descrição, P Figueiredo Show, você apoia meu trabalho. Pouco mais de $5 por mês. É um podrão. O dólar caiu, graças a Deus. É um podrão para você. Considera a possibilidade. É pouca coisa. Você pode também ser um patrono Gold. E o bacana do patrono Gold, que paga $499 por ano, ou $49 por mês, o bacana do patrono Gold é que ele apoia por todos que não podem apoiar, mas além disso, ele tem acesso a vários benefícios, inclusive a nossa reunião de
patronos, que atendendo a pedidos, será nessa reunião mensal, será sexta-feira, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde do horário de Brasília. Então, convido você a participar do meu grupo de patronos. Tem que estar aqui na descrição. E eu sempre falo, né? Apoiador, patrono, vê de acordo com a sua possibilidade. O importante é fazer sua parte. A gente sai do programa, eu sempre falo, pô, tem programa que tem 5 apoiadores. Eu falo, caramba, de 50 mil pessoas assistindo, 5 apoiaram? Que doideira. Por que me assiste tanto, então? Né? Devem ser os haters. Sei que eu falo, mandem o programa para os amigos e para os inimigos, mas parece que os inimigos só que estão assistindo, porque os amigos não estão, que não estão apoiando. Falando nisso, vamos para os Estados Unidos um pouco, vamos para a pauta internacional, porque eu não queria deixar de comentar aqui no programa de hoje, esclarecer essa notícia que saiu ontem à noite. Ontem à noite saiu essa notícia e dominou a internet. Senado americano aprova projeto para cancelar as tarifas contra o Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte: o Partido Democrata, partido anti-Trump, propôs uma resolução no Senado dos Estados Unidos para derrubar as tarifas adicionais de 40% que o Trump impôs aos produtos importados do Brasil. O argumento seria que não há, como disse o presidente Trump, uma situação de emergência econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, já que a balança comercial é superavitária do lado americano. E esse projeto foi à votação, e dos 100 senadores americanos, os Estados Unidos tem 100 senadores, 52 votaram a favor do projeto e 48 votaram contra. E aí eu faço alguns apontamentos necessários. O primeiro é do efeito prático que essa medida tem em cancelar as tarifas. E eu adianto que o efeito é zero. Não tem nenhuma possibilidade desse projeto cancelar as tarifas aplicadas pelo Trump ao Brasil. E a razão para isso é muito simples. O Senado pode ter até aprovado a derrubada, mas o projeto ainda vai para a Câmara, onde há bem menos republicanos dispostos a votar contra o Trump. Já explico isso. E mesmo que a Câmara, por algum motivo, aprovasse o projeto, ele iria para a mesa de quem? Para a mesa do Trump sancionar ou vetar. Então, esse, meus amigos, é um projeto que já nasce morto. Acreditar no contrário é acreditar que existe alguma possibilidade do Trump sancionar um projeto que busca minar a autoridade dele mesmo como presidente dos Estados Unidos, ou seja, nenhuma chance. Agora, também não é a primeira vez que isso acontece. Em abril desse ano, esse mesmo Senado votou para derrubar as tarifas contra o Canadá. E não adiantou absolutamente nada, as tarifas contra o Canadá continuam até hoje. Eu vejo que essa ação, na minha opinião, humilde opinião, ela traz resultados até positivos para nós. Vejam, 5 senadores do partido do Trump, Partido Republicano, se revoltaram contra ele e, contrariando os pedidos explícitos do vice-presidente J.D. Vance, votaram para derrubar essas tarifas. E quem foram esses? Foram Mitch McConnell, se ele ainda estiver vivo, o Tom Tillis, o Rand Paul, a Lisa Murkowski e a Susan Collins. O Rand Paul, filho do Rand Paul, é um libertário. É um cara até que foi muito bem durante a pandemia e tal, e eu tenho simpatia pelo Rand Paul. Ele anda fazendo muita merda, mas eu tenho simpatia porque eu tenho esse caráter libertário muito forte, para desespero dos meus amigos conservadores. Então, só que eu, como cara libertário não acredita em tarifa, que é livre comércio, sei lá o que, completo, esse tipo de coisa de retardado. Por isso que eu digo que eu só tenho uma veia retardada de libertário. Se você for libertário completamente, você é, obviamente, infantil, que é o caso do Rand Paul. Os demais são, e eu acho que o próprio Rand Paul nesse momento, são alguns dos políticos que o Trump mais odeia no mandato atual. Porque são sempre esses caras que votam contra a agenda do Trump. Aliás, desses 5, o Trump já conseguiu aposentar 2 que não vão concorrer à reeleição. O Mitch McConnell e Tillis. E eu acho que o Rand Paul vai sofrer aqui o que nós chamamos de um challenge, um desafio nas próximas eleições primárias, que significa que o Trump vai apoiar um candidato para tirar o Rand Paul do Senado. Agora, o Trump, que eu digo que pode ajudar a gente, é que o Trump é um cara que lembra muito bem dessas coisas. Ele lembra tanto de quem ajudou quanto quem tentou prejudicá-lo. E agora a discussão das tarifas sobre o Brasil ganhou a oposição das pessoas que o Trump odeia.
eu diria que se tornou mais improvável que o Trump esteja disposto a retirar as tarifas. Mais improvável, né? O que me leva ao seguinte ponto. Eu não vou nem entrar, eu acho que eu não vou entrar aqui no tweet ridículo da Tereza Cristina, que, porra, passa muita vergonha, tadinha, é muito mongoloide. Não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto nessa história é que se as conversas entre o Lula já estavam para qualquer momento retirar a tarifa e ia sair no domingo, por que deveria ter havido essa votação no Senado que só prejudica a discussão? Talvez as conversas não estejam tão avançadas assim. E o que me traz a um outro ponto, que é o líder do Partido Democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, que cometeu um sincericídio. E acabou enterrando a narrativa da Globo que as sanções não tinham nada a ver com Bolsonaro. Vejam o vídeo comigo. Declared a national emergency to increase tariffs on Brazil to 50% using a totally bogus and ridiculous justification. The tariffs had nothing to do with improving trade relation with Brazil. We in fact have a trade surplus with Brazil. They had nothing to do with trying to lower costs for the American people. These tariffs were simply an attempt to bully Brazil into dropping corruption charges against Trump's MAGA buddy, former President Bolsonaro. And it's hurt Americans. It's hurt Americans. The price of coffee, and Brazil is our largest importer of coffee. We import more coffee from Brazil than any other place, 40% higher. Every American who wakes up in the morning to get a cup of java is paying a price for Donald Trump's reckless, ridiculous, and almost childish tariffs. Entendo, a gente está falando do principal líder da esquerda no Senado dos Estados Unidos, que está dizendo que as tarifas do Brasil não têm motivo comercial, que a razão para elas é a perseguição política pelo MAGA buddy, o amiguinho MAGA do Trump. Agora, Faria Lima, governo Lula, Globo News vão ter que se decidir. Ou eles dizem que o Chuck Schumer é um sujeito mentiroso, ou eles vão admitir que a razão para essas tarifas, finalmente vão admitir, foi a perseguição política deflagrada no Brasil, em especial contra o presidente Bolsonaro. E ao admitir isso, admite a dificuldade das negociações do governo Lula com o governo Trump. O resumo da ópera é o seguinte: até agora, nenhuma perspectiva de queda de tarifas. Sanções, então, nem se fale. O Paulo Figueiredo Show é um oferecimento de você, meu apoiador, e conta com a edição do João Gabriel, a edição de vídeo do Bruno Bart e o apoio editorial da Mika Spakoski. Se você está pensando nessa confusão toda em migrar para os Estados Unidos, mas queria ter mais informações para tornar esse sonho uma realidade segura, esse agora é o momento de você se decidir. Porque estão acabando as últimas vagas para o Living the American Dream, que é o nosso evento presencial que vai acontecer entre os dias 24 e 30 de janeiro, aqui em Orlando. Aqui em Orlando, porque eu ainda não estou em Orlando, mas lá em Orlando, aqui em Orlando, na Flórida. São 7 dias que você vai passar aqui entendendo uma imersão, entendendo como é viver nos Estados Unidos e o que é necessário para você fazer essa transição, essa mudança da tua vida com segurança. Você vai conhecer os bairros, vai entender o custo de vida, como que as coisas funcionam, visitar empresas, ter contato com especialistas e muito mais. Além disso, você vai conversar com brasileiros que fizeram essa transição. Gente como eu, que saiu do Brasil e hoje tem a vida aqui com segurança. E no final do evento, você vai receber cada família vai receber uma consultoria individual, presencial, com a equipe da Imigrex, com um plano de ação claro, baseado no seu perfil, seu momento e os seus objetivos. Eu estarei lá com vocês. O ponto, e a Ludmila também, mas eis aqui o ponto principal, restam pouquíssimas vagas.
A seleção está acontecendo agora, e se você quer entender com clareza como que seria a sua vida nos Estados Unidos, não em teoria, mas no mundo real, essa é a hora. Clica no link, preencha a aplicação e vem aqui viver essa experiência transformadora com a gente. Agradeço a enorme audiência, convido você para se tornar meu apoiador entrando em www.paulofigueiredoShow.com/apoie. Nós temos a opção de apoiador, se usar o cupom vão ser um pouco mais de $5 por mês. Se quiser ser meu patrono Gold, $499 por mês. Eu agradeço aqueles que me dão sempre um presente em Bitcoin, do valor que seja, de qualquer valor, pode dar $1, pode dar $1 milhão, através da carteira do Bitcoin, cujo QR Code também está na descrição. E se você está duro, não quer me apoiar, etc., pelo menos se inscreve lá, coloca o seu e-mail de graça no nosso site, que você mantém o contato conosco direto por e-mail, sem banimento do Alexandre de Moraes. Amanhã temos Paulo Figueiredo Show, novamente, às 3 horas da tarde. Aguardo vocês. E na sexta-feira, às 5 horas da tarde, teremos a reunião de patronos Gold. Vai funcionar um pouquinho diferente esse mês a reunião de patrono Gold. Em vez de eu mandar o link para você por e-mail, eu vou te mandar um e-mail, mas o link para a reunião de patrono Gold estará na página principal do nosso site, www.paulofigueiredoshow.com. Você vai entrar lá e vai ter um banner principal com a reunião de patronos. Só você clicar e lá vai estar o link aberto. Você, obviamente, você tem que estar logado no site com a sua conta de patrono Gold. Caso contrário, você não vai conseguir ver. Dá tempo para aqueles que ainda não são patrono Gold de sentarem 2 horas batendo papo comigo, que é o que a gente faz todos os meses. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã. Figueiredo, Figueiredo.